Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Vamos fazer com que a evangelização aconteça neste tempo quaresmal. Também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações. Assim você vai receber todos os dias nossas missas, novenas, tudo aquilo que nós fazemos, poderá estar sempre rezando conosco. Celebramos hoje o primeiro domingo da Quaresma. Sintamo-nos vitalmente unidos a Jesus ao sermos tentados como Ele e principalmente ao suportarmos as tentações. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo. Estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo, e lhe darei longos dias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tende piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade, piedade,
Cristo, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu
e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja,
o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe, para todos os homens, a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E ele disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito:
Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, neste início de Quaresma, que nós iniciamos na última quarta-feira, faz pouco tempo, nós vemos que a nossa caminhada quaresmal, ela exige de nós muitas reflexões, principalmente a partir do que o pecado faz na nossa vida e das tentações que ele nos apresenta. Como era falado lá na quarta-feira de cinzas, este tempo quaresmal de 40 dias, ele está atrelado à condição de deserto, os 40 anos que o povo peregrinou pelo deserto rumo à terra prometida, os 40 dias que Jesus também passou pelo deserto, como vimos no Evangelho. Só que a gente tem que começar a entender que a obra que Deus fez na nossa vida, que Ele começou, não era uma obra em que o mal, em que o pecado estava nos planos de Deus. A primeira leitura de hoje mostra que o sonho que Deus teve na criação era fazer a obra de suas mãos como algo muito bom, muito perfeito. Deus, embora nós não tenhamos lido essa parte, mas vemos que Deus criou tudo, depois Ele criou o homem, a mulher também. Para quê? Para que conseguissem viver naquele jardim, naquele paraíso. Só que a serpente, o mal, ele quer muitas vezes desviar a nossa atenção. Quando nós vemos lá na leitura que a serpente fez a tentação para Eva e depois Eva fez a tentação para Adão de comer do fruto do conhecimento, nós não temos que pensar do lado negativo que o conhecimento é ruim, muito pelo contrário, é até bom que a gente conheça, é até bom que a gente tenha uma curiosidade de entender melhor, principalmente a Sagrada Escritura. Até porque, se você viu aqui no Evangelho, até o diabo conhece a Sagrada Escritura, tá? Não pensa assim que o diabo não conhece a Bíblia, que ele conhece melhor, tem muita gente por aí, Mas, enfim, quando Deus, então, cria, ele fala do conhecimento. Não é que Deus quer a gente alienado, não é que Deus ele não quer que a gente conheça as coisas. O problema dessa situação de comer do fruto do conhecimento é quando nós usamos de todo o conhecimento para o mal. Não é a ideia de eu ter a consciência de distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. É simplesmente olhar para as situações da vida e querer ser Deus. É usar disso para estar acima do bem e do mal, me colocar diante de Deus, pensar que eu sou Deus. E assim o homem, quando faz isso, a gente já viu tudo o que acontece. A história está aí cheia de exemplos para a gente. Nós não precisamos nem adentrar nesses méritos. Mostra que o homem muitas vezes não entendeu ainda que ele é uma criatura de Deus que precisa estar a serviço da humanidade e não simplesmente alguém superior, alguém melhor que todo mundo, isso e aquilo. O pecado com certeza vai entrar no mundo dessa maneira. O pecado com certeza vai fazer com que nós percamos aquela beleza da qual nós fomos criados para fazer parte do núcleo do coração de Deus e muito mais do que isso, sermos a imagem e semelhança de Deus. O pecado, então, faz com que a gente perca essa noção. Mas é o que Paulo fala lá na carta aos Romanos, onde o pecado foi grande, muito maior foi a graça. Onde o pecado gritou e fez com que Adão e Eva caíssem, veio alguém para salvação, veio alguém para remediar tudo isso, que é Jesus Cristo. Se na árvore do conhecimento o homem se degradou, é na árvore da cruz que a salvação reinou. É na árvore da cruz que a salvação brotou para a humanidade. Ora,
meus irmãos e minhas irmãs, sabemos muito bem que até Moisés, o povo vivia ali de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua vontade, era também guiado por Deus, porque Deus conversava com Abraão, depois com Isaac, Jacó, Noé e tantos outros, até Moisés, que sobe ao Monte Sinai e reúne ali os 10 mandamentos e muito mais coisas. Para quê? Porque Deus já tinha um projeto muito grande para a salvação das almas. Deus percebeu o quanto que o pecado fez uma desgraça na sociedade, tanto é que o povo indo para a terra prometida, uma terra que emanava leite e mel, acabava reclamando, acabava murmurando, acabava dispersando aquilo que era sagrado que Deus dava. Mas Deus fez com que Moisés colocasse as pessoas no eixo. Quando Deus coloca os mandamentos, não é que Ele quer nos controlar com um chicote, não é que Deus quer colocar um limite, Deus quer nos dar o caminho da salvação. O Senhor quer mostrar para nós o que nós precisamos fazer para alcançar a graça, porque Jesus que virá depois, porque Mateus, o evangelista Mateus, mostra para nós uma face de Jesus como sendo um novo Moisés, que traz um novo significado a tudo. Quando Jesus vier, ele vai fazer tudo diferente, não abdicar a lei e falar, não, agora tudo isso aí não serve para nada. Ele vai dar um significado novo, o significado da salvação que tantos nós precisamos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer apontar o caminho da salvação para cada um de nós. Deus quer dizer, embora houve o pecado, embora vocês ainda não entenderam o caminho da salvação, eu estou aqui para te dar a nova realidade. Eu vim aqui para fazer com que, por um outro homem, que é meu Filho, Jesus Cristo, vocês se tornassem novas criaturas. São Paulo fala isso de uma maneira muito bonita na segunda leitura, que o homem decaído, o homem que desafiou Deus, agora é redimido e agora então sabe, a partir do próprio conhecimento, que é certo e que é errado, e agora sabe então que caminhar. Embora na nossa vida as situações elas sejam diferenciadas, né? Embora na nossa vida nem tudo é flores, nós caminhamos pela vida e a própria vida vai apresentando diante de nós situações onde as escolhas entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, elas vão se fazendo cada vez mais necessárias, né? Vamos dizer assim. Jesus no Evangelho dá um exemplo muito claro do que é a escolha. Até porque, se nós compararmos, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles fizeram uma escolha. Eu quero comer esse fruto, eu quero ser como Deus, como o diabo havia falado. O diabo disse, vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus. Jesus também teve escolha. E por ser filho de Deus, e por ser o próprio Deus, né, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele rejeitou todas as tentações possíveis. Aqui para nós é apresentado 3 tipos de tentações que para nós são muito corriqueiras. A primeira delas é a tentação da fome, né? O jejum, que é algo sagrado, que a Quaresma tanto prega, que a Quaresma nos incentiva a fazer, né? Principalmente nesse tempo, mostra que Jesus é tentado pelo pecado da gula. O pecado da gula, meus irmãos, depois do pecado do orgulho, ele é um dos piores pecados, porque ele simplesmente ignora a realidade dos necessitados para fazer com que nós nos saciemos de comidas e bebidas para nos dar um prazer corporal de saciedade. Na tentação, então, da fome, né, muitas vezes as pessoas com fome, aqui é fome de pão, mas também fome de tantas outras coisas, fazem tantas atrocidades. E Jesus mostra que a verdadeira fome, ela não está simplesmente no que é corpóreo, né? Embora seja importante que nós comamos e bebamos, o principal é nós termos fome de Deus, fome da sua palavra, fome do reino dos céus. Depois o diabo leva Jesus a Jerusalém, né, a cidade santa, mais alto do templo, e conhecendo a Escritura, como eu disse, ele fala, usando a Escritura, se lança daí porque os anjos virão te ajudar. Olha que interessante. Jesus diz, né?
que não é para tentar o Senhor teu Deus. Os anjos vêm depois. Os anjos vêm servir Jesus depois, na surdina. Ou seja, a tentação do aparecer, do engrandecimento. Quanta gente quer se sentir importante, imponente, ser, como diz o ditado, né, a última bolacha do pacote, ser uma pessoa tão grandiosa, e não entende que até agora a gente é pó, a gente é nada, a gente é barro. E por fim, quando diz que te darei o mundo inteiro, a tentação do poder, né? Eu me prostro tanto para pessoas, me prostro tanto para situações corriqueiras, para sistemas políticos, para N situações, ao dinheiro principalmente, para ter poder e dominar, e fazer isso, e fazer aquilo. Jesus diz, não, é somente a Deus que nós devemos adorar. Jesus nos ensina que essas perigosas tentações, mas tem tantas outras que você, melhor do que ninguém, sabe qual é a tentação da sua vida. Você olhando aqui para esse evangelho, talvez você, mas eu não tenho tanta essa tentação. Ok, você, muito bom. Então, veja que tentação você tem, como que a palavra de Deus pode fazer você se livrar dessa tentação e fazer a escolha correta. No deserto da sua vida, da qual você é convidado a viver nessa quaresma, você também é convidado a renunciar todo o mal, sabendo que Deus te salvou. Deus remediou o pecado, agora você é chamado também a viver na graça. Você também é chamado a viver na misericórdia. Você também é chamado a viver uma vida nova. Ah, meu irmão, minha irmã, quanta coisa, né? Esse primeiro domingo da quaresma nos ensina que nessa caminhada de deserto da vida, iniciando praticamente essa quaresma ainda, né? Nos primeiros dias dessa quaresma, que possamos olhar para tudo aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz escolher e saber que Deus quer que você seja sensato, escolha a vida, escolha a vida eterna, escolha ter sede e fome, principalmente da palavra de Deus, para que lá na frente, quando celebrarmos a Páscoa, nós sejamos vitoriosos e celebremos com toda alegria e toda devoção a solene liturgia pascal da qual nós somos salvos. Rezemos, irmãos, peçamos, livra-nos, Senhor, da tentação, livra-nos do mal, mas ajuda-nos a vencer, ajuda-nos, Senhor, a superar todo o obstáculo. Vamos rezar? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, nós vos agradecemos este rico tempo que nos dais
e pedimos iluminação e força para bem vivê-lo, rezando. Ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Dai-nos ter somente a vós como Deus e fonte de todo o bem que temos ou podemos ter. Rezemos. Ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Dai à Igreja viver e testemunhar ao mundo que vossa divina força, que Jesus nos dá, vence as maiores tentações e males que nos assaltam na terra. Rezemos. Ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Dai-nos viver vosso apelo quaresmal de fraternidade solidária para com os mais necessitados e deserdados de nossos irmãos e irmãs. Rezemos. Ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Ó Pai, dai-nos acolher aqui vosso Filho em nossos irmãos e irmãs necessitados, para um dia sermos família reunida em vossa eterna moradia dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Tirarei do vosso peito este coração de pedra. No lugar colocarei novo coração de carne. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quando invocar, eu atenderei, na aflição com ele estarei. Libertarei, glorificarei, minha salvação eu lhe mostrarei. Tu que moras sob a sombra
do Senhor onipotente, lhe diga em confiança, meu refúgio, meu batente, só em ti é que eu confio, e ele vem tão fielmente te livrar do caçador e da peste incidente. Quando invocar, eu atenderei, na aflição com ele estarei. Libertarei, glorificarei, minha salvação com ele estarei. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Subtum presidium, confudimus, confudimus. Santa Dei Genetrix, Santa Dei Genetrix, nostras deprecationes, ne despicias, ne despicias, ne despicias, in necessitatibus nostris, sed a periculis cultis, libera-nos sempre, Virgo gloriosa, et benedicta.